Olá a todos, está no ar mais uma edição do podcast De Frente Comigo. E é uma satisfação incrível ter você aqui novamente, viu? Obrigado pela sua audiência, obrigado a você que sempre está curtindo, interagindo conosco nos nossos vídeos. Muitas histórias, mas também muitas outras histórias estão por vir. Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu te peço, vai lá, meu filho. Se inscreva no nosso canal, já dá aquele joinha, já ative as notificações, que é isso que fortalece e facilita para eu te entregar novos conteúdos. Então, tudo certo? Se prepare, tá tudo certinho, fique tranquilo, porque a partir de agora é De Frente Comigo. E de frente comigo hoje estão dois personagens, na verdade. Inicialmente, o Luiz Henrique, que eu vou mostrar agora, que é especialista em busca e apreensão, é especialista em revisão de contrato. Se você tem um carro aí, o banco já ligou, falou, ó, toma atrás do seu carro, meu filho, fique esperto. Eu tenho a solução. Para isso, ele trouxe uma assistente aqui que vai dar todos os detalhes, que é a Jaqueline, e eu apresento agora essa dupla que vem da Pampulha Consultoria. Luizão, obrigado pela presença. Jaqueline, satisfação conhecê-la pessoalmente, viu? Boa noite. Legal ter vocês aqui, viu? Maravilha. Assunto importante, hein, cara? Então, é um assunto espinhoso, né? Porque muita gente tem essa dificuldade, passa por isso e às vezes não tem a quem recorrer. E também tem aquela turma que na hora que recorre a uma assessoria ainda cai em golpe e piora mais a situação. O que mais tem? É o que mais tem. Ó, antes de esmiuçar um pouco a Pampulha Consultoria, falar um pouco sobre vocês também, a história do negócio, eu quero formalizar aqui a nossa abertura do programa, que eu sempre faço isso, e hoje não é diferente. Eu formalizo para você que nos acompanha, agradecendo o patrocínio da Pampulha Consultoria, patrocinadora aqui do nosso podcast. Então, se você tem problema com busca e apreensão do seu carro, quer fazer uma revisão no seu contrato, presta atenção. A Pampulha Consultoria é especialista nisso, então não caia em golpes, tá bom? Eu trouxe para você como uma empresa séria, tem unidade física, tem profissionais competentes para te auxiliar nesse momento mais importante que você precisa, tá? Busca e apreensão de veículos, revisão de contrato e também tem outras atividades, inclusive leilão. Saiba mais acessando o Instagram ou chamando no Zap aí da Pampulha Consultoria. Pronto. Mais uma vez eu agradeço, inclusive, Luiz, pela parceria em patrocinar o nosso podcast e acreditar nesse trabalho aqui. Então, todo episódio eu tô aqui levantando a bola de vocês, viu? É importante, É né? importante. Porque é um programa de qualidade, né? Que passa credibilidade pro seu telespectador. Então, pra gente é muito importante. Que legal. Agora me conta uma coisa. Vamos lá, vamos começar. O povo quer saber. E aí a maioria das pessoas, quem não passou por isso, pode ser que passe um dia. A pessoa tá tranquila, é motorista de aplicativo, que é comum hoje em dia, financia um carro para trabalhar, e aí as coisas se embolam, porque às vezes o carro dá problema, o motorista quebra o dedinho esquerdo ali, acaba tendo que parar, embola a prestação. E aí o banco vem atrás igual o urubu na carniça, né, meu filho? Pois é, isso é até um mito que as pessoas acreditam muitas vezes, que o veículo só pode ser apreendido após uma certa quantidade de prestações em atraso. Isso é um mito. O veículo pode ser apreendido a partir da primeira prestação. Pode parecer um exagero, uma loucura, mas a legislação não fala em quantidade de prestações atrasadas. A legislação fala em mora, ela fala no atraso. Então, havendo mora, havendo atraso, aquele veículo pode ser apreendido, né? Então, dependendo de cada banco e do seu corpo jurídico, a velocidade que esse processo vai ser impetrado na justiça é que vai determinar quando é que essa liminar chega com o mandado de busca e apreensão para ser... Então, deixa eu entender, se a pessoa paga a prestação de um financiamento de um veículo lá, na primeira prestação que ele atrasou, o banco já pode ali recorrer, talvez para buscar o bem de volta? Na realidade, ele não pode buscar o veículo só pelo atraso. Ele precisa comprovar aquele atraso e precisa apresentar aquilo ao judiciário.
O judiciário, com relação à busca e apreensão, é muito célere. Muito rápido. Mesmo? Muito. Toda aquela história de que no Brasil justiça não funciona, que justiça... Busca e apreensão é extremamente sumário. Mega lobby, né? Então é muito. Então, assim, por exemplo, é normal um banco entrar com uma busca e apreensão na quarta-feira e na sexta-feira ter mandado expedido. Uau, que não isso? é incomum isso acontecer. Olha só. Tá? Engraçado, eu faço muitas reportagens, né? Outro dia eu fiz uma de golpe, em que idosos caíram num golpe, uma situação assim. Puxa vida, aquele fica ali engavetado na delegacia que não sai de jeito nenhum. Ou seja, outros casos como esse, quando envolvem bancos, a coisa é mais rápida. Mas não vou entrar nesse mérito não, para não embolar as coisas. Eu posso falar isso, né? Então eu vou falar com liberdade. Mas antes de tudo, Luiz... vamos conversar com a Jaqueline também aqui, que daqui a pouco vai trazer pra gente histórias, experiências com os clientes, né? Com os clientes. É legal demais, né? Você poder ligar pra um cliente e falar, resolvi seu BO. Devolver o sustento de uma família, né? Você está ali podendo ajudar, auxiliar uma família, isso é muito importante. A gratidão também daquela família, o reconhecimento. É incrível, assim, apaixonei completamente pela área, porque é muito gratificante. Que legal, daqui a pouco nós vamos detalhar sobre isso. Luiz, agora me conta uma coisa. O Luiz Henrique, antes de entrar nessa seara aí da consultoria, como é que era a sua vida? Você trabalhava em outro canto? Por que você caiu nesse mercado? Decidiu falar assim, olha, eu vou salvar a vida de muita gente, porque eu apertei aqui e deu B.O. comigo. Cara, então, é uma história longa. Eu fiz muita coisa já na minha vida, já tive restaurante, pizzaria, piloto avião também. Que isso, hein? Então um dia eu quis ser Você é quase um Pablo Marçal, então, hein? Tá doido. um dia eu quis ser piloto comercial, depois eu desisti. Tarará, e daí vai. E aí também trabalhei na CEMIG um tempo, durante um bom tempo. E, cara, eu tive um problema grande financeiro. E um veículo meu entrou em busca e apreensão. Ué, foi então caso pessoal. Foi. E aí eu comecei a pesquisar porque não existiam profissionais especializados que eu pudesse realmente tirar minhas dúvidas e conseguir resolver aquilo. Olha só. Foi onde deu um estalo e eu resolvi me especializar nisso. E hoje aí a Pampulha Consultoria existe a partir desse caso, que foi um caso pessoal mesmo. Você fez do limão à limonada. Exatamente. Aí eu aprendi ali e estudei muito sobre isso, né? Me especializei realmente. E também especializei todos os profissionais que na empresa trabalham. E hoje a gente é uma realidade, realmente. Que chique. É uma empresa de sucesso, porque eu vi que você tem unidade em São Paulo. Inclusive tem imagens aí que a gente podia colocar da unidade de São Paulo, né? Que vocês têm unidade física. É bom a gente falar isso sempre, porque olha lá. Porque as pessoas às vezes ficam assim, poxa vida, de onde é esse lugar? Vocês têm unidade, inclusive, não só em São Paulo, como aqui em Belo Horizonte também, na região da Pampulha, né? A gente começou, né, aqui em BH, na Pampulha, por isso Pampulha Consultoria, né? Só que a gente foi crescendo e eu comecei... Na época da pandemia, houve um problema muito grave com relação aos donos de van escolar. Não sei se você vai recordar disso. O Estado proibiu as escolas de abrir. Foi. E também, com isso, ele não proibiu o banco de apreender o veículo dessas pessoas. Então, veja bem, o Estado proíbe a escola de funcionar, que é o sustento daquele segmento, mas autoriza a busca e apreensão de quem não está trabalhando. Quer dizer, ele lesou uma classe inteira. E nesse momento foi importante para a Pampulha Consultoria, porque a gente conseguiu entrar em vários estados do Brasil. Então a gente começou a trabalhar em vários estados da federação justamente por conta de atender esse nicho. Exatamente. E depois a coisa expandiu. Mas o que fez a gente ganhar o Brasil mesmo foi a pandemia nessa classe em específico dos donos de van escolar. Caramba, e realmente nessa época eu lembro que eu fiz reportagem com um dono de van escolar que mudou de segmento porque não tava, o mercado fechou para ele, né? Nessa época a gente conseguia o quê? Conseguia que eles não precisassem pagar as prestações enquanto não voltassem às aulas.
Porque, inclusive, tá no contrato, né? Quando eles compram a van escolar para aquela finalidade, para todo esse roteiro, não é isso? Teve dono de van escolar que teve o veículo apreendido porque estava vendendo ovo, vendendo fruta, vendendo verdura, legume. Só que ele não podia levar uma criança para a escola e não podia vender também. Então ele tinha que manter o veículo pagando prestação que são altíssimas, é um carro muito caro. Sim. É um veículo muito caro. E aí eles ficavam desesperados. E aí eu tive um insight nessa época de fazer um trabalho especializado para essa turma. E deu muito certo. Que legal, cara. Que legal, uma experiência bacana. Deu muito certo. Agora, Luiz, todo mundo tem uma história, e eu gostei de saber da sua história, até mesmo a partir de um BO que aconteceu com você. Sim. Você soube pegar aquele problema, transformar em solução e hoje ajuda as pessoas. Que de fato é isso, né? Qualquer segmento que a gente atua, se não trouxer aí uma solução para a vida de alguém, não vira sucesso nunca, né? Eu falei hoje sobre isso, até gravei um áudio sobre isso, que a prosperidade, ela é inerente ao sucesso profissional, né? Uma coisa anda junto à outra. Isso. Mas isso não teria nenhum valor se a gente não pudesse mudar a vida de alguém, transformar a realidade das pessoas. Eu acho que o mais importante que a gente faz é justamente trazer essa esperança de volta. Você vê um pai de família que tem um filho, às vezes, com um problema de saúde, às vezes uma deficiência, e por essa questão mercantil, o banco toma aquela garantia, né? Mesmo submetendo aquele consumidor a um contrato vil, leonino, e aí você pega aquele contrato e pensa, peraí, não é pelo filho que tem uma limitação, não é porque ele perdeu o emprego, mas por essas cláusulas leoninas no contrato. Então vamos resolver em cima disso que vai reverberar nesse filho, nessa vida que ele está levando. Então é um trabalho que eu julgo muito importante e que realmente muda a realidade das pessoas, e isso é fantástico. Tem muita gente simples que às vezes não tem entendimento nenhum, né? E fica refém de tudo isso, né? Eu já atendi, assim, em alguns momentos as pessoas procuram a gente e eu percebo que é uma pessoa que não pode pagar pelo nosso serviço. Eu percebo claramente isso. E quando isso acontece, e eu percebo que ela está passando por uma dificuldade, eu costumo dar aquele serviço, eu costumo prestar o serviço gratuitamente. Inclusive, eu até fiz um vídeo e postei para as pessoas de baixa renda que tivessem com esse problema, que nos procurassem, que a gente faria o trabalho assim, gratuitamente. E a gente já atende algumas pessoas gratuitamente. O problema é que hoje a demanda é tão grande que eu tenho tido dificuldade de atender a esse público com mais frequência. Mas é uma coisa que eu quero voltar a fazer com mais intensidade. Legal. Mas só de você resolver o problema de uma pessoa, você tá doido, independentemente da classe social dela ali, que a pessoa vem com um problema, ela vem com desespero, igual agora há pouco, tocou seu telefone aí, já tem um trabalhador lá que tem um caminhão apreendido. Imagina a frustração dessa pessoa. E o caminhoneiro, o caminhão é a empresa dele, né? Quando o banco leva aquele caminhão, leva o ganha-pão. Muitas vezes aí convive mais no caminhão do que dentro de casa. Exatamente. Que aí o cara fica mais desesperado, você nem sabe nem ficar dentro de casa mais. Eu tenho muito contato de clientes que falam assim, cara, pegaram meu caminhão, eu não sei o que eu faço. Porque é um giro muito alto, né? Quem trabalha com caminhão sabe disso. Depende dessa o diesel é muito caro, né? A manutenção é muito cara, os pneus são caríssimos. E quando o caminhão para de rodar, ele não consegue pagar as contas dele. Entendeu? E aí, geralmente, esses consumidores, eles têm também muitos empréstimos. Porque o caminhão estraga. E se ele não pega o empréstimo, ele não consegue continuar prestando serviço. Então, quando o caminhão dele para de circular, é um pandemônio. A engrenagem para completamente. A gente sabe que assim, o banco não tem nenhum pudor. O banco negocia com o cliente na segunda-feira e toma o caminhão na terça. Não tem pudor nenhum com relação a isso. E sempre foi assim, né? Não é de hoje. E vai ser, porque o decreto 911, que é o que rege a lei de busca e apreensão no Brasil, ele permite... Ele foi feito para apreensão. Ele não foi feito para defender o consumidor. Pelo contrário, ele foi feito para agilizar a retomada da garantia. Então, os juízes já são condicionados. Entrou um pedido de busca e apreensão, toma liminar.
Olha só. É isso que acontece. É isso que acontece. Então, muitas vezes a gente tem que mostrar para a justiça que aquela liminar foi indevida, porque o juiz não analisou de ofício aquele pedido de busca e apreensão. E aí, o juiz fala que ele não tem obrigação de analisar de ofício. Mas vejamos, quem é a parte frágil da relação? O banco ou o consumidor? Consumidor. Claro. E então ele deveria ter um cuidado maior com o consumidor. Só que na busca e apreensão isso se inverte. Tudo é para o banco. O consumidor, ele fica na situação muito delicada. Por isso, a necessidade de se contratar profissionais especializados. Então, amparo. É. E tem muita gente que fala que faz e não faz nada, né? Tem. Chega muitos clientes pra você dizendo, olha, eu tentei tal lugar e não resolveu nada. Muito. Tá falando com a Jaque aqui, ó. Hoje três clientes a procuraram, não vou falar o nome das empresas, mas a procuraram. A história é sempre a mesma. Eles pedem um valor pequeno, inicial, e quando a pessoa já está ali, eles falam, olha, agora você pode parar de pagar, que você não precisa pagar a prestação mais. E muitas vezes cobram um valor menor de prestação, como se fosse depósitos em juízo, mas são eles que recebem a prestação. Não, é má fé mesmo. Eles recebem a prestação. A pessoa fica em atraso com o banco. Só que no contrato diz que ele vai pagar para essa empresa. Só que a gente sabe que o contrato, muitas vezes, o consumidor não lê, né? E a conversa não é o que está no contrato. Então, ele é induzido ao erro acreditando que aquela prestação paga é uma prestação reduzida que o banco está recebendo. E não é. Olha só. Então, o veículo entra em busca e apreensão. E quando ele vai questionar aquela empresa, o contrato diz, nós não nos responsabilizamos por busca e apreensão. Nós não vamos fazer isso, não vamos fazer aquilo. Esse dinheiro aqui é nosso, não é seu. Então, aí ele se vê sem o carro, sem o dinheiro que pagou para aquela assessoria e com uma dívida gigantesca. Só piorou. E aí, às vezes, eles nos procuram e tem como reverter. Só que muitas vezes o dinheiro que ele pagou pro golpista é difícil de pegar de volta. Já era. Difícil, porque aí a justiça é lenta. Aí. Parece que estelionatário, vamos dizer assim, não tô chamando talvez esse exemplo, mas muitos casos de estelionato, os caras têm muitas brechas na lei que ele nunca é pego. O estelionato Eles agem o estelionato no Brasil é um crime que às vezes chega a compensar. Chega a compensar. Né? É complicado isso, porque você pensa bem, o cliente ele já está fragilizado. Aí ele cai em um golpe. Aquilo arrebenta com a vida dessa pessoa. Arrebenta com a vida dele. E para ele se reerguer depois é muito difícil, porque ele tem uma dívida enorme no CPF dele. E aquilo vai acompanhá-lo por muito tempo. Então, é o tiro errado. E muitas dessas empresas têm garoto propaganda famoso, tá na televisão, tá todo dia na hora do almoço entrando na sua casa. Você tá doido? Tem jornalista. Tem jornalista no meio. Oh, Jesus amado. Artista. Queimando a categoria. Artista, tem. Por isso que eu só falo da Pampulha Consultoria. Tá vendo? Também. Jaqueline, me conta uma coisa. Para as pessoas entenderem, por exemplo, a Pampulha Consultoria, o procedimento, tem algum procedimento que a Pampulha não faz para a pessoa entender? Olha, recebi um contato aqui, tá dizendo isso e isso. Existe algum procedimento que nunca é feito pela Pampulha Consultoria, que pode parecer um golpe, por exemplo? Na verdade, tudo é feito uma análise, né? Recebemos o caso do cliente, entendemos o que está acontecendo. Em cima do contrato dele, vamos analisar se existe algo para ser feito. Porque nem sempre quer dizer só porque o cliente, às vezes, está em atraso, que pode ser que tá com a razão. Tá com a razão, então agora dá para algo ser feito. Não, vamos analisar o contrato, porque erros contratuais estão descritos no contrato. Então, com isso, vamos olhar o que dá para ser feito ou não. Em alguns casos, infelizmente, às vezes não tem o que ser feito. Quando vem com aquele papinho de já deposita tanto que já tá. Quando é fácil demais, a pessoa pode ficar ali. Prontas, né? É o seguinte. Isso é muito delicado. Porque existem situações que ele precisa depositar, que é o dispositivo da purgação de mora. Ele precisa depositar, senão ele não vai reaver o bem. Entendi. Só que isso geralmente é feito com o valor total do financiamento, e não com o valor parcial. Só que aí o golpista age.
ele mostra que no processo está pedindo um depósito, fala para a pessoa que ele tem que depositar um valor X, ele sabe que ele não vai ter o valor total porque o carro foi apreendido. Se ele tivesse, não estava devendo. Exato, né? Então ele pede ali um valor, sei lá, tá devendo 50 mil, ele pede lá 3, 4 mil reais, o cara se vira, pega até com a agiota. Isso. E deposita, o cara some com o dinheiro dele. Que não é depósito identificado, nada. Nada, vai na conta das pessoas. E assim, Pablo, o que eu digo é o seguinte, na Pampulha Consultoria, quando o cliente chega com a demanda, a gente fala com ele assim, olha, não tem o que fazer. Esse aqui eu posso pegar, esse aqui não tem como resolver. Por quê? Existem contratos bancários, isso aqui é até uma polêmica, o pessoal não gosta que fale isso não. Ah, é? Mas existem contratos bancários que são totalmente lícitos, não tem nada de errado. No Brasil, os juros são altos. E a gente precisa entender que... Já existe uma prática abusiva, abusiva no modo de dizer, permitida, legal. Permitida, Legal. Uma prática abusiva permitida. Então não é abusivo mais. Se a partir do momento que o judiciário passa a aceitar, não é abusivo mais. Então entenda, o mercado no Brasil, ele se regulou com juros altíssimos em financiamento. Então quando você fala para uma pessoa de fora que aqui no Brasil é normal alguém pagar 35% ao ano no financiamento, eles caem para trás, eles não acreditam nisso. Né? Mas a gente sabe que no Brasil é normal e dinheiro não encara, é abusivo, e não é abusivo. Não é abusivo legalmente falando, mas eticamente é um absurdo. Né? Então, mas isso acontece. Então, quando o contrato de fato é abusivo, a gente pode agir. Agora, quando o contrato não é abusivo, a gente tem outras estratégias de muito tempo de experiência que podem levar o cliente a obter o mesmo tipo de resultado como se tivesse. Ele vai sofrer mais. Ele vai sofrer mais. Porque eu não vou conseguir parar aqueles procedimentos de imediato. Mas ele vai sofrer um pouco mais, mas ele consegue. Mas tudo isso depende de uma equipe jurídica muito especializada, depende de profissionais experientes, porque existem situações que o cliente ele está tão ansioso que ele mesmo se joga do precipício. Normal. Entendeu? O primeiro golpista que ligar para ele e oferecer uma situação maravilhosa, ele acredita. Oferece mundos e fundos e acaba caindo. Ele se perde ali. Então já aconteceu muito de a gente receber um cliente e a gente explicar a situação para ele, e aí a gente falou a verdade. Ele não gostou da verdade e foi ouvir. Buscar opiniões que ele queria ouvir, uma palavra doce. Ele queria ouvir aquilo. E aí? E volta depois? Volta. Amargurado? Cabisbaixo? Volta com arrependido. E volta mais caro? Volta mais caro, não? Não, eu não me aproveito. Mas e é claro. Mas acaba ficando mais caro, porque vai ter que pagar de novo. Acaba ficando a verdade. Né? Ele pagou o golpista, vai ter que pagar o profissional. Então, vamos parar de falar de golpe, eu quero falar de coisa boa, quero falar dos bem feitos da Pampulha. Vamos lá. Mas antes disso, Luiz, eu até fucei nas suas redes sociais, pedi pra colocar a foto da família do Luiz aí, eu gosto sempre de mostrar a família dela lá, que bacana. Porque é isso aí, Luiz, e eu falo sempre, até associando a marca, a base de qualquer pessoa é a família. Claro. Então, quando eu falo aqui que a Pampulha Consultoria é uma empresa idônea, uma empresa que é de verdade, que não tem golpe, eu associo aí uma imagem familiar que contextualiza aí essa base, né? O que significa pra você essa foto, Luiz? É o que você falou, né? É o alicerce da gente, né? Família é de onde você vem, né? E para onde você vai é por eles, né? É por eles que a gente traça os nossos objetivos, nossas estratégias. A gente vive para eles, né? Então, assim, antes de ser um cara do mercado, da Pampulha Consultoria, eu sou filho, eu sou pai, né? Eu sou marido, e isso é importante, né? Então, assim, é uma base que a gente tem que valorizar muito e passar isso para os filhos, né? Para que os filhos também possam ter esses valores para poder levar esse legado à frente. Exatamente. Né? Porque senão também, porque a família, quando ela dispersa, ela acaba, a pessoa fica sem referência, né? Eu não acho legal. Acho que o homem tem que ter família mesmo.
Tem que ter essa base, né? Claro. Bom, nós falamos de quando surgiu a Pampulha, a partir de um problema que você teve, né? E já caímos aí das atuações. Falamos sobre busca e apreensão, mas também é uma atribuição muito importante da Pampulha Consultoria. Nós vamos falar mais de busca e apreensão ainda. A revisão de contrato, Sim. né? Você havia falado comigo que as pessoas não têm o hábito de ler contrato. E é natural isso, assim, vou falar, comum de acontecer. É muito normal. E aí que vem o perigo, né, Luiz? Mas vamos lá. O princípio de pacta sunt servanda, que quer dizer que os contratos devem ser Peraí, como é que é a palavra? Difícil, senhor? Pacta sunt servanda. Em latim. Quer dizer que os contratos, os pactos devem ser cumpridos. Certo. Isso não se aplica aos contratos consumeristas. Então, onde envolve relação de consumidor, se a cláusula for abusiva, ela é nula de pleno direito. Então, veja, eu vejo muita gente falar bobagem. Muita gente, inclusive da área, fala bobagem. Assinou, acabou. Não. Os contratos que envolvem o consumidor, se a cláusula for abusiva, ele tem direito a rever. Então, o que eu quero dizer com isso? Se você assinou um contrato onde estão te cobrando 65% ao ano num veículo, por exemplo, o banco pode fazer isso. Ele pode fazer isso, porque o Banco Central não regula isso. Ele pode fazer. Só que, apresentando os argumentos ao judiciário, o judiciário obriga o banco a limitar o contrato aos juros de mercado. Então, veja, vamos supor que a média do financiamento foi 27% no ano. Todos os bancos cobraram na média 27%. Um banco está cobrando 65%, é completamente fora da realidade. Então, essa cláusula passa a ser uma cláusula abusiva. Mas essa análise, o judiciário faz, ela... Por exemplo, ele cobrou 60, que você disse. A 27 é a média. Se tivesse cobrado 40, ainda era considerado? O STJ, ele determinou o seguinte. A abusividade, ela começa a partir de 1,5 vezes o valor da taxa de mercado. Então, por exemplo, se um financiamento tem 30%, se a média de mercado é de 30% ao ano, a partir de 45% seria abusivo. Já é abusivo. Entendeu? Então ele dá essa margem de atuação para os bancos, que já é enorme. Já é ruim, né? Já é enorme. É 50%. Uma vez e meia, 50%. Então, quer dizer, é como se o banco pudesse escolher nessa margem o que ele quer cobrar de você. E acaba sendo um surf aí, porque o banco faz, se der problema, tudo bem, se não der, tá tudo certo, e ele vai compensando um compensador. Né? E tem um grande problema aí, a gente vai voltar a falar da questão do golpe. É tanto golpe nessa área que muita gente não acredita que vai dar certo. E acaba não levando o banco à justiça, não procurando seus próprios direitos. Então, no frigir dos ovos, aquilo que o banco perde nas ações de revisão, ele ganha nas ações que ele cobrou abusivo e que o cliente não correu atrás. Uma coisa compensa a outra. Entendeu? Então, no frigir dos ovos, ele acaba ganhando sempre. Então, tem casos de cliente nosso, que até a gente pode mostrar depois, de cliente que pagava 1.700, está pagando 1.100, 1.080. Olha só. Se você multiplicar isso por 60 parcelas, é muito dinheiro. Faz a diferença. É muito dinheiro, né? Só que, em detrimento desse cliente que conseguiu a revisão, tem 1.000 que não fizeram. Tem 1.500 falar. E a pessoa não conhece os direitos que tem também. E no Brasil também existe um medo do banco, né? Tem. Nossa. Vou queimar meu filme com aquele banco. Isso que eu falo. O problema não é a revisão de contrato. O problema são os profissionais que você está contratando. Mas não existe isso não? Porque, por exemplo, eu mesmo já fui avalista de um amigo, e aí o amigo não pagou, o Banco do Brasil, por exemplo, e lá na frente ele fez um acordo. Sim. Depois desse acordo feito, ele pagou, o acordo foi feito. Rapaz, eu não comprei mais nada no Banco do Brasil. Bom, aí é o seguinte, o Banco do Brasil criou uma restrição interna. Isso. Bom, a restrição interna, nada se pode fazer. Ele tem direito de não querer emprestar mais para aquela pessoa, Ele tem direito. O que ele não pode fazer é colocar isso para o mercado.
Ele não pode divulgar isso como se fosse uma lista de devedores ou de quem produziu prejuízo para ele, como já existiu no Brasil no início dos anos 2000. O Fantástico foi atrás disso uma vez, deu um bafafá danado, tiver que parar com isso. Mas já existiu isso no Brasil. Já existiu isso no Brasil. Comunicava o nome da pessoa de forma pública? Não era pública, era um sistema, era um banco de dados entre os bancos que circulava entre eles. E por denúncias o Ministério Público investigou e descobriu que era verdade. Olha só. Aí isso acabou. Então isso não existe mais. Então, aí fizeram o registrato. O registrato, o banco pode informar que você deve ou que você está em atraso. Então, por exemplo, você está devendo um boleto tem 30 dias. Ele informa, o Papo está me devendo tem 30 dias. Não é Serasa. Mas toda a rede bancária vai saber que você tem um boleto com 30 dias de atraso. Olha. Isso eles podem fazer. O que eles não podem fazer é o que aconteceu com você. Depois de você fazer o acordo e pagar, porque o acordo ele faz se ele quiser. Isso. Ele aceitou o dinheiro. E ele não pode depois manter o seu nome no registrato. Isso está errado. Porque muitos bancos, o que eles fazem? Limpam o nome no Serasa e mantêm no registrato. E por que mantém? Para sacanear. Para criar o medo, como você disse, né? Só que no final das contas eles acabam perdendo, porque é ilegal fazer isso. Se o cliente pagou, ele pagou. Agora, beleza, eu vejo muita propaganda sobre isso, as pessoas dizendo, revisamos o seu contrato, vamos rever, taxa abusiva. Vem uma enxurrada de gente para vocês fazerem essa análise, né? Como que funciona hoje? Vamos supor, Jaqueline, a pessoa liga e fala, olha, eu quero fazer uma revisão do meu contrato. Uhum. Essa pessoa, ela tem um custo inicial, porque vai vir muita gente. Imagina vocês pegando centenas de contratos. É isso mesmo. Mas nós só pegamos os casos que já sabemos do êxito dele dentro do fórum. Então, não adianta eu pegar um caso e falar para o cliente que tem possibilidade de algo ser feito quando realmente não tem. O que ela está querendo dizer é o seguinte. As jurisprudências que são os nossos indicativos, são os nossos caminhos. Certo. Então, quando a gente vê que um contrato está muito distante do que os tribunais entendem como abusivo, a gente descarta. Descarta uma ação de revisão. Mas não quer dizer que não pode ser negociado isso em esfera extrajudicial. Certo. Tá? Mas fazer uma ação para impedir uma busca e apreensão e reduzir parcela, se aquele contrato não for abusivo, não tem jeito, não vai resolver. Mas isso não impede que a gente possa fazer um trabalho de negociação. Então, o que ela está dizendo é justamente isso. Peguei um contrato, não é abusivo, o cliente ele quer uma redução da prestação de imediato, ele não vai conseguir. Entendo. E isso é que é falado muito no mercado, né? O pessoal coloca uma planilha sempre muito linda, muito bem feita para o cliente, de encher os olhos, só em cima do valores das parcelas, do valor do quantidade, número de parcelas, quantas já foram pagas, e passa uma tabela linda, muitas vezes já colocando no cantinho situações já garantida, aprovada pelo Banco Central, e isso não depende do Banco Central, não é assim que funciona. Agora uma pergunta. Por exemplo, eu quero fazer uma revisão no meu contrato. Eu tenho um financiamento, custa R$ 1.300 por mês da Brasília que eu comprei. E se você fizer a revisão e ali identificar, poxa, tá abusivo, vou reduzir a parcela para R$1.000. O banco vai me ver com maus olhos quando eu for, por exemplo, fazer um novo financiamento daquele banco? Não. Deixa eu te explicar uma coisa sobre isso. Vai ter uma pendência interna? Olha, então, isso que eu estou dizendo. Contra uma pendência interna, nada se pode fazer. Porque é livre o direito do banco financiar para você ou deixar de financiar. Isso aí é ele que resolve. Certo. Tá? O que ele não pode fazer é externar isso. Então, quando você faz a revisão do contrato e tudo é feito judicialmente, geralmente não existe nenhum tipo de restrição futura. O que acontece por aí é que as pessoas pedem os clientes para parar de pagar e esconder o carro. A pessoa fica inadimplente. E aí, pela inadimplência, gera o Serasa, gera o SPC ali, e aí gera protesto e gera essa restrição interna, porque a pessoa ficou em atraso. Quando a questão é feita pela justiça, não há atraso. Porque ela está purgando essa mora todo mês, depositando em juízo. Então, não vai gerar nenhum tipo de restrição. Então, eu estou falando, não é a revisão do contrato que é o problema.
São os profissionais que você contrata. Pois é, então por isso eu quero trazer alguns exemplos aqui, de bons exemplos de casos que vocês passaram na Pampulha Consultoria. Então, vou até pedir ao pessoal da equipe para preparar, eu anotei alguns para eu chamar aqui. Deixa eu ver se eu consigo achar uma aqui, ó, de alguns vídeos que você até... Nós conversamos pelo Zap, né? Uhum. Eu tenho um vídeo da apreensão indevida. Eu queria até pedir o Léo para rodar esse vídeo aí. Repare que o Jeep Renegade vai aparecer na tela. E me parece um HB20. Vem e fecha esse Renegade. Vocês lembram desse caso aqui? Que eu contei do cliente que esse caso que ele fechou, foi um vídeo que viralizou até, né? Apreendido. Já aproveitar que você tá aqui pessoalmente, você vai explicar lá, indevida, irregular, até criminosa no meio da rua. Eu vou citar o banco. Colocaram uma arma na cabeça dele, os bancos, eles como se fosse uma têm, repara que no final ali, uma estrutura ele vai guardar a arma muito engessada, muito grande. Eles têm assessorias que prestam serviço para eles. Essas assessorias são remuneradas de acordo com o resultado. Que obriga o banco eles a devolver contratam assessorias para que façam a apreensão ou investigação e apreensão dos bens. A gente fazendo justiça aí mais uma vez. Então o que acontece? Muitas vezes essas assessorias contratam pessoas que vão investigar o paradeiro dos veículos. Investigadores, é isso, meu? Sim. A todos que acompanharam essa história. E aí o que acontece? Essa assessoria contrata essa pessoa. Muitas vezes são pessoas que têm porte de arma. E essas pessoas abordam motoristas ali. Como foi feito naquele vídeo. Exatamente. Coloca a arma na cabeça, manda descer do carro como se fosse um assalto. Que isso? Leva o carro embora. E anuncia ali, eu sou oficial, ou não sei nada? Muitas vezes não. Esse tipo de apreensão não é feita por oficial de justiça. É o famoso na tora. Na tora. E a pessoa não sabe dos próprios direitos. Meu Deus do céu. Aquele caso ali que a gente rodou ali agora... Esse vídeo viralizou, inclusive. Apanhei na rede social por causa desse vídeo aí. Apanhei porque fala, mentira, o banco não faz isso. Faz. Não o banco como instituição, mas aqueles prepostos respondem. Ele responde pelos prepostos. Que tem a demanda para trazer os carros. Para onde foi o carro? Foi pro próprio banco. Foi leilão, para vender o carro. Olha só. Então, não foi um assalto, não foi um roubo de veículo, não. A pessoa pegou, se apropriou do veículo, levou para o banco. Então você está dizendo que ali é uma abordagem ilegal. Totalmente. Com ali, arma na... provavelmente, aí costuma-se ser um parceiro que até dá segurança pública. Costuma-se. Mas suponhamos que não seja. Aquele moço ali meteu a arma na cabeça do trabalhador e levou o carro em nome do banco. Sim. E se ele fosse abordado por um agente de polícia, ele poderia ser preso por aquela... Poderia ser configurado um crime de fato ali? Não. Você fala o débito? A abordagem. Não, a abordagem sim, claro. Dizendo, olha, isso aqui pra mim é quase que um assalto. Já aconteceu pior. Já aconteceu do devedor ser policial e alvejar ali o pistoleiro, vamos dizer Olha assim. Só. Já aconteceu. Já aconteceu do devedor ser policial militar. E aí, quando a pessoa foi abordar com arma, tomou tiro. Então, mas se esse cara, por exemplo, é considerado um crime ali, se ele fosse em flagrante, então pode haver... É um crime. E pode haver, então, uma ação judicial contra o banco. Contra o banco para identificar aquele personagem. Exatamente. Uma ação criminal. Nesse caso aí, o cliente não quis, porque ele ficou com medo. E vocês recuperaram esse carro? Sim, o carro foi entregue a ele. O carro foi entregue. Que isso? O carro foi recuperado e entregue. Tem até um vídeo da rede social. O carro foi recuperado e entregue. A questão é que ele não quis os direitos relativos à questão penal. Ele não quis penalizar o agente infrator ali. Ele não quis penalizar e não quis também penalizar o banco nesse sentido. Ele ficou com medo. Qual estado que é isso? Aqui em Minas Gerais. Minas Gerais? Foi, Minas Gerais. Meu Deus do céu. Que loucura, hein? Foi aqui. E assim, e aí quando eu postei esse vídeo, apanhei muito. Mentiroso, safado e tal. Mas foi o que aconteceu. O povo não dá pra acreditar. Quase que age como se fosse um AJ. Ô, pistoleiro. A palavra correta foi essa. Tem os bancos que ficam... Esses pessoais, eles ficam na porta do cliente, manda foto, olha, estou na sua porta, cadê o veículo? Aí ele chega a falar isso com o próprio cliente? Tem banco. É quase que um assédio moral tem isso. Banco que faz isso, que chega na porta da casa do cliente, bate foto da garagem e tal.
fazer isso. É uma tortura psicológica, tortura psicológica. Esse tipo de atuação de banco tem demais. Só que quando a gente fala, às vezes a pessoa não acredita. Mas quem tá vivendo, quem tá passando por isso... Existe um mercado de um grupo que precisa arrecadar aquele carro em nome do banco. Aí deve ser um outro mercado. Existem até pessoas que ficam... por exemplo, se o veículo está sendo procurado numa região, e ali tem a turma ali que é taxista, que é motorista de aplicativo, às vezes tem gente que avisa essa turma: gente, tô procurando um Corolla preto 2025. Se encontrar, me avisa. Aí liga pro investigador do banco, eles dão um jeito, vão lá e pegam o carro. Caramba. Isso acontece muito, Pablo. Isso é muito comum. Isso não é novidade, não. Novidade, não. Agora eu vou chamar um outro vídeo aqui, ó, que é o vídeo do carro. Até um banco, que eu não vou falar o nome do banco, não. Uhum. Mas roda pra gente, Léo, o segundo vídeo do carro com a sequência do primeiro nome do banco. A minha mãe gravou lá, ó. Minha mãe gravou, tava lá embaixo na hora. É isso aí. Tava mandando o grupo da família aqui. Deu certo demais, Deus abençoe, velho. Graças a Deus. Agora é só, né? E voltar a trabalhar, graças a Deus. A gente fica muito feliz, mano. Muito feliz de verdade. Esse momento é o momento que o carro tá chegando na casa dele. Ele traz o carro no reboque. Ele tem que pagar o reboque? Não, o banco é que tem que se responsabilizar por todos os custos. É mesmo? O banco tem que entregar o carro na residência da pessoa? Sim. Ou onde ele indicar? O banco geralmente entrega na casa da pessoa, mas quando ele não pode entregar ou tá demorando, a gente também tem a opção de buscar o veículo no pátio, né? Sim. O que a gente faz é tentar buscar o carro o mais rápido possível, porque a gente sabe que o carro parado, sol e tal, isso não é legal, né? Então a gente tenta o mais rápido possível. Mas, muitas vezes, a maioria das vezes, vamos botar assim, 90% das vezes, o guincho chega na casa da pessoa com o carro. Caramba. E aí é uma alegria só, né? Não, eu vi ali, que chique, né? E ali... E aquele caso específico, ele foi o quê? Então, aquele caso ali eram cláusulas abusivas no contrato. E era uma pessoa muito simples. Você vê que ali é uma comunidade, né? Eu vi. É uma comunidade. E o veículo foi apreendido. Essa pessoa me procurou por intermédio de alguém, que agora não vou me lembrar, e me pediu, até assim, pelo amor de Deus, me ajuda, né? Aquela coisa toda. Eu preciso do carro para trabalhar e tal, minha família. Ele tinha sofrido um acidente e tinha ficado sem trabalhar um tempo, e a coisa embolou, né? Coisa que passa o trabalhador no dia a dia aí. E aí a gente conseguiu a restituição desse veículo, mais ou menos 15 dias, o carro estava com ele novamente. Que bacana. É o que? Motorista de aplicativo? Ele era motorista de Uber. Rapaz, que doideira, hein? Motorista de Uber. Ele ficou muito feliz porque ele ficou quase 20 dias sem trabalhar, né? Porque o carro estava no pátio do banco. E não é só sem trabalhar também, essa questão que você falou, dessa tortura psicológica, esse sentimento de, poxa vida, eu errei aqui, mas a pena foi muito forte de levar o bem que eu preciso tanto, tem todo um fator, né? E assim, quando o veículo é apreendido, a gente não tem muito tempo para esperar. Porque a partir do 5º dia após a apreensão, o cumprimento efetivo do mandado de busca e apreensão, o carro já pode ser vendido. Que isso, rapaz. Não, a lei... Mas se esse carro fosse vendido e você caracterizasse que era uma apreensão ilegal, aí o que ocorreria? O cliente recebe a tabela FIP do veículo. Entendeu? É bom. É bom, não é ruim não, é bom. Dependendo do igual o meu, tá todo amarrotado, se ele for embora. Tem cliente que já aconteceu de ter caminhão vendido, caminhão de 800 mil reais. Que isso. E ele recebeu o dinheiro. E tem um prazo para o banco efetuar esse pagamento? O prazo quem vai determinar é a justiça, né? Assim que... E geralmente é longo? Depende muito, porque a gente está falando, quando a gente fala assim de busca e apreensão, depende muito dos tribunais e dos estados. Tem determinados estados que a justiça é extremamente morosa e outros lugares não. Então agora, aqui em Minas Gerais, geralmente para restituição 6 meses. 6? De dinheiro, não do veículo. Veículo 15 dias, 10 dias devolve, mas o dinheiro 6 meses. Ainda assim é um tempo longo, né? É um tempo longo, mas a pessoa consegue ser ressarcida, né? O problema é quando a pessoa fica sem o veículo, sem o dinheiro e com a dívida. É pior ainda. Não, você tá doido. Deixa eu colocar mais um vídeo aqui, ó, do segundo banco que devolveu o carro também, do banco C, alguma coisa aqui. Coloca pra gente aí, Léo. Ô Luiz, aí ó, o carro chegou e agora, me ligaram ontem, estão devolvendo o carro hoje, velho. Quero te agradecer demais, viu, cara? Que Deus continue te usando do jeito que é. Que Ele te usa, mano, porque isso é
é de Deus, cara. Porque, né, às vezes a gente tá numa situação difícil e não tem quem recorrer e a gente acaba sofrendo com as coisas do nosso país, as injustiças do nosso país. Mas tá aí, graças a Deus. Obrigado por tudo, viu? Essa musiquinha do Bon Jovi e companhia, não é Bon Jovi não, mas você colocou essa escolha. Deixa eu te falar, esse caso aí, cara, esse caso foi engraçado. Legal. Eu não esqueço desse caso, porque eu tava viajando, eu tava na República Dominicana. E é loucura, né? A gente que é empreendedor, a gente não para de trabalhar, né? É, sem dúvida. E aí eu tava sentado assim, próximo a uma mesa de um bar molhado, né? E aí chegou pra mim esse vídeo do cara, do cliente, agradecendo, né? Da forma que agradeceu, foi sensacional. Cara, é emocionante, porque cara, você muda a realidade da pessoa. É muito legal. Você devolve a dignidade daquela pessoa. Devolve. E assim, entende como que é para um pai de família falar para a esposa e para os filhos que aquele carro que ele tinha na garagem, o banco levou porque ele não conseguiu pagar? É difícil. Você entende a sensação de fracasso desse pai de família? Sem dúvida. E de impotência? O que dizer para minha esposa? O que dizer para meu filho quando eu chegar em casa? Né? Então é uma situação muito delicada. Eu imagino, sem dúvida. Agora, uma coisa que você me falou, chamou atenção, quando você disse que trabalha 24 horas. É normal isso, né? Agora, tem algum contrato, por exemplo, que vocês vieram correndo do escritório, né? Pra estar com a gente aqui no podcast, eu agradeço por isso. Tem algum caso, por exemplo, que vocês conseguiram resolver que tem que ligar pro cliente? Tem. Inclusive, eu tô Então, vamos fazer desafio? Vamos fazer. Vamos fazer desafio, porque aí você liga pro cliente que agora, Vamos fazer. informa pra ele que de fato teve agora. conquista, mas antes você me fala pra eu fazer a apresentação aqui e a gente fazer um corte. Tá. Vamos fazer um corte, Beleza, pode ser? Tá ponto de bala aí? Tá, como é que chama o cliente? Eu esqueci. Seleciona o nome do cliente. Tem o Rafael. Olha, liga pro cliente. Olha só, então presta Quer atenção. ligar aqui? Pra você que tá Não, a acompanhando mulher, esse como é que chama a podcast, mulher? fecha aqui na câmera aqui, Inara. Chiquinho. Não. Pra você que tá A mulher acompanhando esse podcast, eu tô Viviane. tratando assuntos Viviane. importantes com a Viviane. Pampulha Consultoria, especialista em busca e apreensão de veículos, Viviane aqui. revisão de contrato, um assunto super importante. Viviane. Se você não teve problema agora, você pode ter depois. Tá lá no grupo. Então, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita você que tá conosco aí, se inscreva no nosso canal. Se você é novo por aqui, Viviane de agora caso Souza você ainda não Duarte. seja, Tem contato fique à também? vontade aqui, participe conosco, Eu acho que porque eu- presta atenção. Eu tô ao vivo aqui com a equipe da Pampulha Consultoria. E o Luiz me disse o seguinte, Pablo, hoje tivemos vários casos Rafael, liga pro Rafael. bem-sucedidos. Pro Rafael. Então, deixa eu fazer o corte aqui, Eu vou a partir de procurar agora. da Viviane. Presta atenção para você que assiste o podcast de frente comigo. Eu estou aqui Você tem que com a aprender. Pampulha Consultoria, a equipe da Pampulha Consultoria, que vai na prática. Mas Eu tem sempre o Guilherme indico eles aqui. também, que Mas teve agora, na decisão prática, eles vão ligar para um cliente e informar que ele teve o bem recuperado. Ou seja, aquele problemão que ele tinha, agora já não Dá o existe telefone, mais. Rafael, qual que é? Vamos lá. Ligando Manda o para o contato cliente, nosso Manda agora. Luiz da Pampulha Consultoria. Vamos Vou lá, ligar pra ele Luiz. aqui agora. Você vai atender, né? Vamos ver se liga agora para ir. Eu achei isso interessante. Quero ver a reação dessa pessoa, porque como vocês mesmos disseram, né? A pessoa fica aflita, querendo o bem de volta ali, e agora vai ter a boa notícia, né? Tem. É Rafael o quê? Relaxa ele aí pra gente aí, enquanto eu bebo uma água aqui. Esse trem aí, ao vivo, é danado. Peraí. Ao vivo dá. Fiz toda a apresentação aqui, eles estão me achando o telefone. Mas tá Eu certo. mandei ontem. Peguei desprevenido assim, Peraí, tá. que eu vou- Quer ligar aqui? Que eu tenho. Pode ser, ué. Tudo certo? Aqui, ó. Então, agora, valendo. Pampulha Consultoria, ligando pro cliente, ó. Põe a voz Alô, perto aqui. Rafael? Põe perto aqui Tudo bem, Rafael? do microfone, isso. De joia, doutor? Boa noite. É Rafael Paulino, né? Não, esse é o da Não, meu Inara. nome é Cláudio Rafael, né? O meu, eu sou marido da Inara. Da Inara. Peraí. Inara saiu hoje também? Ontem. Ontem de tarde. Peraí, só um minutinho. Uhum. Cadê? Isso aí é o meu, você sabe, né? Só um minutinho, Rafael. Ok.
saiu ontem. Rafael tá entendendo nada, falou me ligar. Coitado. Eu liguei ainda do meu número. Pera aí, Rafael, só um segundinho. Tudo certo. Ai, ai. É porque nós conversamos pouco. Ah, tá. Pronto. Inara Luiza? Sim. Tá, vamos lá. O Rafael, a busca e apreensão foi anulada. Nossa, eu tô até suando, você acredita? Tô até tremendo, bicho. Nossa, eu aluguei um carro e tal. Nossa, que felicidade. Eu sabia que eu tava em boas mãos. Tô até tremendo. Que bom, cara. Que bom que você tá feliz. Eu tava pra te ligar hoje, mas acabou que não deu tempo e a gente resolveu ligar aqui agora pra você. Então, o seu veículo chegou a ser apreendido, Rafael? Não, né? Tava só com a busca e apreensão. Então agora não vai ser apreendido mais, tá? Não, graças a Deus. Amém. Que notícia excelente. Amém, amém. Pode ficar tranquilo, pode voltar com o carro pra garagem e pode dormir tranquilo aí. Então tá, Joia. Muito Podemos obrigado. falar com ele que tá no podcast? Satisfação imensa. Deixa eu falar com Só um ele. minutinho, peraí. Rafael? Rafael, tudo bem? Oi. Você fala com o Pablo Thiago da TV Alterosa, tudo bem? Tudo certo. Tô aqui com o nosso amigo Luiz da Pampulha Consultoria. E aí eu fiz um desafio pra ele. Falei, Luiz, você tem algum resultado positivo pra levar pra gente aqui, de algum cliente? Ele logo pegou o caso de vocês. Então nós estamos gravando essa conversa, você está sendo gravado conosco aqui, não vamos dar detalhes do seu processo nem do nome, mas eu queria aproveitar a oportunidade e te perguntar como é que é para você ter um resultado tão importante como esse aí, através da Pampulha Consultoria. Foi excelente, né? E não só o resultado, mas o atendimento em si, né? Eu fui atendido pela Jaqueline, sempre bem atenciosa. Eu fiquei muito feliz. Eu conheci ele pelo Instagram, né? Pelos resultados dele no Instagram, pelos comentários no Google. Isso. E decidi fechar com eles e Deus me encaminhou para a pessoa certa. Graças a Deus, tanto a equipe como o doutor, excelente. Eu tô vendo que você tá emocionado, cara. Eu tô feliz demais. É um bem de 50 mil que eles conseguiram colocar na minha mão de novo. Tô muito feliz. Cara, recomeço de vida praticamente, né? Sim. Cara, que Deus abençoe. Obrigado, você é muito simpático. Que Deus continue abençoando a sua vida e colocando pessoas boas como o Luiz e a Jaqueline. Valeu, viu? Sim. Valeu, obrigado. Abraço, Que Rafael. legal. Fica com Deus. Boa noite. Tchau, Rafael. Boa noite. Que legal, cara. Sente um pouco da energia que vocês têm diariamente. Você entende o tanto que isso é gratificante? Sensacional. É de arrepiar. É de Muito arrepiar. legal, de fato, arrepiar. de fato. Você vê a satisfação da pessoa em ter o resultado e ter, de fato, o bem que ele tá preocupadaço, tava, né? Preocupado. E a família, cada família tem uma história diferente por trás, e eu que estou sempre na frente do atendimento, é incrível, né? Se devolver, e eu acho que a sensação nunca muda. Essa sensação que você sentiu aqui pela primeira vez Que com o chique. contato, toda ligação nós temos a mesma sensação. É muito, é única, parece, todo caso é único, muito E que especial. legal ter um caso aqui pra gente ligar agora. Isso é muito positivo. Eu assim, esse tipo de resultado, você muda, igual hoje, véspera de feriado. Você entende como é que vai ser? Cara, você tá doido. Amanhã vai ter churrasco. É mais ou menos Você não é isso. convidado pro churrasco comemoração, Ainda não? não foi, não. Inclusive, aquela fica a dica. A exposição, né? Ainda não fui. Alô, Rafael, pega a visão, meu filho. Que legal. Deixa eu aproveitar então aqui. Deixa eu colocar mais algum vídeo aqui. Você falou da van escolar. Ah, sim. Tem o caso da van escolar. Você consegue achar esse vídeo pra gente aí, Léo? Coloca pra gente aí. A gente vai comentando ele. Ei, boa tarde. Tudo bem? Não precisa chorar mais não, tá? Sua avó acabou de chegar aqui. Glória a Deus, Luiz! Vai me trazer minha mãe! Que legal. Ai, Luiz, que agonia! Graças a Deus! Ai, Luiz, obrigado! Deus abençoe! Meu Deus! Você tá trazendo ela agora? Eu tenho que ir a algum lugar buscar? Ai, meu Deus, minha mãe! Que energia, que legal, bicho. Imagina o salto que essa pessoa me deu. Essa situação dessa pessoa foi complicada, porque é o seguinte, ela acreditou em mitos. Então, o que ela fez? Ela ficou devendo uma parcela do mês de agosto e ficou pulando fogueira.
Ela ficou devendo agosto, aí pagou setembro, pagou outubro, novembro, dezembro e deixou de agosto para trás. Vida. E foi pagando parcela para frente e deixou de agosto para trás. Agosto de Deus. Final do ano, o banco foi lá e apreendeu o veículo. Puxa vida. E era uma prestação, se não me engano, de quase R$7.000. E foi pra quanto na época? Eles estavam pedindo 17. E ela não tinha como pagar. Então ela foi pagando as prestações da frente. Né? E deixou essa pra trás. Depois, quando eu terminar de pagar, eu resolvo isso daqui. Eu negocio com o banco e resolvo. Só que o banco não esperou, É né? cruel. Eu achei muito cruel essa apreensão. Também achei. Eu achei muito cruel. Porque é um bem essencial pra ela. E ela estava demonstrando sinais de boa-fé, pagando as próximas prestações. De fato. Né? E aí, por conta de uma prestação que ela não conseguiu adimplir, levaram o veículo. E essa mexeu muito comigo, essa apreensão. E os bancos, eles não ficam um pouco assim, rapaz, essa Pampulha consultoria danada tá me incomodando, não acontece não? Eu não tenho R$1. Se eu precisar de R$1 do banco, eu não tenho. Tem muitos amigos do banco não, né? Não, se eu precisar de um cartão de crédito, é negado. Não tem nada, não. A conta a gente tem, mas... De fato, né? Não tem mas jeito. crédito é difícil. Mas graças a Deus com a quantidade de clientes você não vai precisar tão cedo do banco, não, amém, pelo amor de Deus. Amém. Mas se eu precisar, não tem, não. Tá Você doido. quer ligar pro Rafael? Tem mais algum? Não? Você quer ligar pra outra pessoa? Você quer Ué, de ligar? repente, fazemos mais um corte aqui. Ué, pode ser. Já deixa a ponto de bala, então, esse número aí. Vamos tentar Esse mais é um. do Rafael. E aí você já avisa pra ele que tá no podcast, que é interessante também depois. A gente fala. Paulinho. Acha o processo dele aí. Quem sabe a gente tem mais Vamos um ver se você vai personagem. atender, Mas né? deixa eu anunciar antes. Tá atendendo? Pode deixar chamando então. Tô chamando. Tá? Presta atenção, nós estamos aqui com a Pampulha Consultoria, que nesse momento está ligando para um cliente para avisá-lo de que o problema dele foi resolvido. Vamos ver se atende. Eu acho que o Guilherme não vai atender. Será que não atende? Mais um caso, hein? Quem sabe? Seria muito legal. Não vai. Não vai atender, já Não. teria Não. sentido. É. Não vai. Tudo bem, tudo bem. Tentamos, mas o certo é que também o caso dele foi respondido. Foi resolvido. Resolveu, né? Resolveu. É importante que resolveu. Agora, você falou pra mim no início que era piloto de avião. Que história é essa? Pois é, cara. Quando eu era moleque, bem moleque, assim, 17 anos, assim, eu pus na cabeça que eu queria pilotar avião. E eu morava no interior, né? De onde? Qual cidade? Itabira. Itabira. E, cara, era uma situação difícil porque não tinha informação sobre isso, não... E aquelas coisas que as pessoas vão colocando pano preto. Ah, não tem jeito, é difícil. Você tem que ter a saúde assim, a saúde assada, você não vai passar por conta... Aquelas coisas Isso, do interior, né? crenças. No interior. Mas eu, como tudo que eu faço na minha vida, eu não fico muito importando com essas coisas, não. Eu vou ver o que acontece, sabe? Sim. E graças a Deus, eu vim de uma família estruturada, eu não posso reclamar, tive oportunidades que até outras pessoas não têm, né? É verdade. E então eu conversei com o meu pai à época e ele me matriculou no Aeroclube, no Carlos Prates, aqui em Belo Horizonte. Falecido Carlos Prates. Falecido Carlos Prates. Nossa, já fiquei ali demais. E ali eu comecei meu curso de piloto privado. E depois eu fiz Ciências Aeronáuticas pela FUMEC. Eu queria seguir carreira. Que chique. Tem imagem. Coloca pra gente a imagem, então. Olha lá, ó. Tonight. Ó. Que aeronave era essa? Isso é um Cessna... Autorizado decolar, viatura 20, graus 89. Engraçado perguntando, mas eu não entendo nada disso. Só foi pra perguntar mesmo. Mas nem dele, porque Cessna aí. Cessna é um fabricante de aviões. Ah, que bacana. A gente usa pra fazer viagens curtas, fazer voos para... Ali você já tava no ar? Já tava? No ar, tava 5.500 pés. Rapaz, que chique, hein? Olha lá, todo estilosinho, ó, rapaz. Que é isso, hein? Que bacana. E aí, hoje você faz voos assim... Só por amor. Que legal. É por amor à aviação mesmo, não tem nenhuma pretensão... Sua família teve coragem de voar com você? Bom... Eu tô brincando falando coragem, porque realmente... Bom, é o seguinte... Eu duvido, se minha mãe aparecesse pilotando avião... A minha mulher, ela fala comigo o seguinte, que...
Ela fala que não é bom a gente viajar no mesmo avião, porque se acontecer alguma coisa, morre os dois. É boa. Saiu bem. Saiu super bem. Mas eu levei meu cunhado, ele foi comigo. E naquela foto que você apresentou ali da família, você viu que tinha uma moça com uma tatuagem no braço, um cabelo longo? Não, lá, vamos lá. Aquela moça de tatuagem ali. Então, aquela moça ali se chama Joyce. Ela foi lá pra minha casa, ela tinha, acho que 13, 14 anos, e ela foi pra cuidar do meu filho, que na época tinha 6. É o Pedro. Certo. E a Michelle estava grávida do meu filho mais novo, que é o Gustavo. E ela foi e nunca mais foi embora. Que chique! A Joyce é da esquerda, aqui da minha esquerda. Ela voou comigo. Caramba! E meu cunhado também voou comigo. Minha mãe marcou de voar comigo, mas no dia falou que tinha uma consulta pra poder fazer, que não podia, não. Acho que ela não São teve pessoas inteligentes, pessoas sensatas. De casa não faz milagre, papo. Não faz milagre. Mas, assim, de certa forma, é piloto, tem horas de voo, que tem todo. Sim, normal. Que legal, cara, bacana. Ó, eu vou pular agora para uma etapa que nós preparamos, que todo episódio do podcast Frente Comigo, Jaqueline, a gente tem um quadro, né? E não é diferente aqui no quadro com meu amigo Luiz da Pampulha Consultoria. Para isso, eu criei um quadro e eu vou te explicar mais ou menos como é que funciona. Mas o quadro se chama Cliente Me Ajuda a Te Ajudar. Então, deixa eu rodar esse quadro, já eu te explico. No ar, Cliente Me Ajuda a Te Ajudar, meu filho. Olha só, algumas frases, na verdade são poucas que eu separei aqui, frases para você comentar ela. Vou dizer alguns clientes, da forma que as pessoas falam, que elas pensam, e aí você pode comentar com toda a franqueza. Você também, viu, Jaqueline? E a gente separou aqui, por exemplo, algumas frases. Assinei um contrato de financiamento sem ler nada. O que você responde para um cliente desse, meu filho? É aquilo que eu disse. O contrato de financiamento é um contrato consumerista. Então, se ele não leu, não importa. Se tiver cláusula abusiva, ele pode rever. Agora, as pessoas também não se ajudam, né? Ela assina um contrato sem ler e depois tem que revisar. E dá dor de cabeça. É mais fácil ter lido antes, né? E a maioria não lê, né, Jaqueline? Não leio. O negócio nem é tão ruim assim, né? É até bom que não leia, né? Eu falei isso mais cedo. Nossa, não tem seguro, nem sabia que tinha seguro no contrato, e por aí vai. Realmente não sabe informação nenhuma do contrato. Verdade. Às vezes nem tem o contrato. Tem muito disso. Eu trabalhei com financiamento de moto, era assim, a pessoa queria que aprovasse, não importa. Depois que aprova, ela já fica feliz. Ela quer colocar o bem na garagem. E depois, viu que a parcela encaixou, ela não quer saber o que tem entre as parcelas. Não precisa. E o que o Luiz falou é muito correto. Hoje é muito difícil o cliente sair ali do alto da compra com o contrato do financiamento. Ele sai com o contrato de compra e venda, e não do financiamento. Aí o banco fica de mandar pro e-mail. É um contrato de adesão. E nunca né? A pessoa assina sem ver. E depois ele vai ler o contrato depois que chega no e-mail dele. É assim que funciona. E quando lembrar. E aí o cara já tá envolvido com o carro ali também, né? Já não adianta, né? A rua inteira já viu que ele comprou um carro novo, não tem como voltar mais. O filho já tá em cima dentro do carro, feliz, contando pros coleguinhas, aquela coisa toda. E se a parcela deu naquele momento, tá tudo certo. Naquele momento. Exatamente. Agora, tem outra aqui, ó. Tô com o nome sujo, mas quero financiar uma Hilux. O que você fala pra um cliente desse? Aí ele vai ter que financiar na promissória, né? Com aquele pessoal que no boleto. Aquele pessoal que cobra daquele jeito. Acho que vai resolver muito, não. Não tem como ajudar um cara desse, não, né? Isso não dá. Isso aí, ajuda a te ajudar, meu filho? Isso aí não tem como. Isso aí, aliás, porque isso daí ele tá falando de aprovação de crédito. É coisa que a gente não faz, né? Então, ele tem que ter essa conversa com o vendedor. Não dá pra começar com Uno também, não? Não tem que começar com a Hilux. Exatamente. Isso é uma moto, né? Uma 125. De leve. Depois mesmo assim, com o nome sujo, não vai, não. Vai, não. Tem jeito. Vai, não. Ó, comprei um imóvel leilão e só depois descobri que estava ocupado. Acontece? Acontece muito. Acontece muito. E aí? Cara, e aí é ação de reintegração de posse e despejo das pessoas que estão lá dentro. E aí é um problemão. Não sai fácil. Porque a pessoa coloca a família na frente, coloca os filhos na frente. Brota criança. Brota criança, brota a vizinhança na frente. Se for gente mais simples, de comunidade, então, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, é um inferno. Entendeu? E a pessoa tá ali exercendo o direito dela, eu entendo. Mas é uma briga muito ruim de ter, viu?
Uma briga ruim de ter. Isso tem que ler direitinho a situação do imóvel para saber que lá aparece. Ocupado, sim ou não. Engraçado, então eles compram, eles vendem, fazem, leiloam mesmo ocupado, mas e aí? A pessoa tem que negociar com a pessoa para sair? O ônus é de quem comprou. A forma que ele tira... Esse é o problema dele. O banco te repassou o imóvel. Consolidou o imóvel e repassou para você. E geralmente é muito mais barato? Quando tá ocupado? Costuma ser mais barato pela dificuldade de se retirar as pessoas de lá. Porém, quem tá comprando às vezes no afã ali, né? Às vezes é marinheiro de primeira viagem, não observa esses detalhes. Tá muito barato, eu vou comprar. Mas agora você viu a bomba que você entrou. E geralmente quem compra imóvel ocupado são aquelas pessoas que não têm pressa para poder vender. É só um investimento. Ela tem outros imóveis. Aí compra, porque é uma boa oportunidade. E vai tentando. Aí entra na justiça e não tem pressa. Aí vai e consegue retirar essas pessoas de lá. Às vezes até indeniza a pessoa sair. Negocia ali. Negocia, dá um dinheiro, a pessoa sai amigavelmente. Isso acontece muito. Engraçado o povo invadir assim, né? Eu tô com um caso lá de um cliente que nos procurou há 3 anos porque não estava conseguindo pagar a prestação. A gente suspendeu os financiamentos dele por 3 anos. O banco não podia vender, consolidar a casa por 3 anos. E ele não juntou um centavo. Hoje está sendo alvo de um processo de despejo. Nossa, esse é o tipo da pessoa que fica e o leilão vem... Me ajuda a te ajudar, né? Não tem jeito, né? Não tem jeito. Fazemos milagre não tem jeito. Foram 3 anos de suspensão do financiamento. Ele não juntou R$1. Então, mas esse é um dos casos que o cara permanece, vai para leilão e aí ele fica no imóvel. Ele tá pedindo dinheiro pra sair. Sai mesmo. Ele tá pedindo um dinheiro pra sair. Gente, não acredito. Tem gente que é assim mesmo. Agora tem mais um aqui, ó. Presta atenção. Parei de pagar as parcelas porque o banco já tem muito dinheiro. É um bom raciocínio. Errado não tá, não. Que o banco tem dinheiro. Agora parar. É um bom raciocínio. Acordo é acordo. Se pensar desse jeito, né? Olha, o negócio é o seguinte: ele pode parar de pagar se tiver decisão judicial que o favoreça. Mas ele parar de pagar. A expressão que você usou foi na tora, né? Ele parar de pagar na tora. A busca e a pressão só porque o banco tem dinheiro é má fé, né? Acordo é acordo, né? Se você aceitou ali fazer em alguns casos, a paralisação, a interrupção dos pagamentos pode ser até uma estratégia. Mas isso tem que ser muito bem feito, tem que ter muita experiência, muito bem estudado, senão dá problema. Com certeza. A maioria das vezes tem que ter uma estratégia aí. Tem que ter uma equipe preparada por trás. E falando em equipe preparada, a Pampulha Consultoria hoje conta com a equipe completa. Eu tava navegando pelo Instagram ali, tem um time bom, né? Bom, a gente tem profissionais extremamente especializados. Eu falo para você sem medo de errar, que a gente tem a equipe especializada em busca e apreensão e revisão de contrato mais preparada do estado de Minas Gerais e arrisco a dizer que umas do Brasil também. Que legal, hein? Tá? Só que o que inviabiliza muitas vezes essa exposição da excelência do nosso trabalho é justamente a desconfiança por saber que o mercado está cheio de gente que pratica golpe. E isso a gente tem que afirmar, reafirmar todos os dias a seriedade do nosso trabalho. Esse é o maior desafio. Deixar... Não adianta só fazer certo, tem que mostrar e vender que está fazendo certo. É a mulher de César, né? Comprovar. Comprovar o tempo todo. É a mulher de César, não tem jeito. É difícil as pessoas entenderem. É complicado. E assim... gente que vem de outro estado, então, meu Deus. E você atende o Brasil inteiro? O Brasil todo. Hoje em dia, com essa questão dos processos serem eletrônicos, isso facilitou muito pra gente, né? Mas existem estados, como eu te falei, que a justiça é um pouco mais lenta e isso inviabiliza um pouco. Mas a gente atende desde que o cliente esteja ali de acordo com a situação do estado dele. A gente explica pra ele que vai ser um pouco mais lento. E é preciso você ir para outro estado em algumas condições? Olha... eu só vou ao estado, outro estado, quando eu preciso atender um cliente de uma situação mais delicada, mais especial. Eu vou de 15 em 15 dias para São Paulo. Então, a Jaqueta já foi comigo. De 15 em 15 dias eu estou em São Paulo para dar atendimento no escritório de lá, da Pampulha Consultoria de São Paulo, que fica na Avenida Paulista. Então, de 15 em 15 dias eu estou lá. Mas eu não tenho costume de ir presencialmente a outros estados. Já aconteceu, mas foram casos esporádicos, casos muito sensíveis, casos diferentes que eu precisei realmente ir.
Mas a gente tem também correspondente em todo o país também. Então, muita coisa a gente resolve com nossos correspondentes. E a legislação serve para o país inteiro? Exatamente. A legislação é uma só, né? O entendimento é que muda. O entendimento muda. A legislação é uma só. E tem estados que tem maior número de pessoas com esses problemas? Ou Minas lidera? Tem ranking sobre isso? São Paulo. Mas é muita gente também, né? Exatamente o que eu ia falar agora. É porque a população é maior. Então, assim, o Brasil hoje tem 75 milhões de pessoas negativadas. Muita gente, hein? Desse total, são 70% por financiamentos diversos. Veículos, imóveis, empréstimo pessoal e etc. Então é uma demanda Minas muito eu imagino que é muita gente, porque a frota aqui parece que é o número de pessoas, né? Tem uma frota de mais de 2 milhões. E aqui não tem rodízio, né? Então a pessoa bota 2 carros na garagem tranquilamente, Exatamente. Né? Às vezes, agora na minha casa são 2 carros, um pra mim e um pra Michele, né? Então, quer dizer, e a gente acaba colocando esses carros na rua, né? Tem muita gente com veículo e muitos problemas que vão surgindo. Todo dia, toda hora, todo tempo. Bom pra alguns, ruim pra outros. Eu costumo, às vezes, em conversas mais descontraídas, eu costumo dizer o seguinte: se tem alguém chorando, venda lenço. Exatamente. Né? E a gente, às vezes, precisa vender o lenço com muita ética, né? Mas a necessidade da pessoa é o lenço, e eu tenho esse lenço para vender. Então eu vendo. Bacana, gostei disso aí. Né? Agora a gente tá caminhando pro final do nosso podcast. Certo. Eu queria muito que vocês fechassem essa com a mensagem mesmo, mostrando para as pessoas que a Pampulha Consultoria, claro, tá aí para atender, resolver o BO delas, vamos dizer assim, mas também com muita transparência. Eu acho que as pessoas precisam entender, e de certa forma, que não adianta só buscar qualquer empresa no Google e achar que tá tudo certo. Tem que ter certificação, tem que ter exemplo, e as histórias que você tem no Instagram, nas redes sociais, convencem as pessoas. Né? Acho que vale a pena. Mas antes de você fazer esse encerramento, deixa eu falar com quem nos assiste agora aqui. E mais uma vez agradecer aqui na presença do Luiz, da Jaqueline, que está aqui com a gente, né? A Pampulha Consultoria é uma grande parceira aqui do nosso podcast. Então você que nos assiste, conheça a Pampulha Consultoria. Porque se hoje você ainda não tem esse problema, pode ter certeza que vai precisar uma hora ou outra. E sempre tem um amigo que precisa de uma indicação como essa. Busque apreensão de veículos. Olha só, seu amigo tá lá pagando o carro certinho. E aí, de alguma forma, atrasou. A vida da gente acontece. Se embola às vezes, não tem jeito. E aí, por algum motivo, o banco foi lá e levou o carro. Saiba que tem solução. A Pampulha Consultoria vai fazer uma avaliação e entender se aquela busca e apreensão é ilegal ou não, que na maioria das vezes é uma busca e apreensão ilegal. Revisão de contrato é sempre importante. Você que tem um contrato de financiamento, você tem dúvidas nesse contrato? Tá achando que a taxa foi um pouco abusiva? Tem como resolver. A Pampulha Consultoria vai fazer a revisão do seu contrato e, quem sabe, aí, identificar os problemas e reduzir nas suas parcelas. Então fica aí a minha indicação. Conheça a Pampulha Consultoria, é a grande patrocinadora do nosso podcast e é a nossa indicação, porque aqui nós temos pessoas aqui que deu BO, rapaz, e resolveu pela Pampulha Consultoria. Agora fecha pra gente, Luiz, Jaqueline, naquela câmera. Fala pras pessoas que a Pampulha Consultoria é essa referência que eu falei. Isso, eu queria deixar claro pras pessoas aqui que quando a gente fala de busca e apreensão, a gente não está discutindo o seu débito com o banco. A gente está discutindo a legalidade da apreensão. Por isso, a possibilidade real de devolução desse bem. Então, eu estou devendo, não tem jeito. Tem jeito, porque se a apreensão foi irregular, o ato é nulo. O carro pode voltar para você. Então, antes de você ouvir lá o vizinho, ouvir o advogado que não é especializado em busca e apreensão, que trabalha com justiça trabalhista, enfim, procure profissionais especializados e capacitados nesta área. E você vai descobrir que muitas vezes o seu carro pode ser devolvido sim. Ou, se o carro já tiver sido vendido, receber então a tabela FIP do veículo. Tirar um peso das costas. Amém. Jaqueline, uma conclusão para mostrar para as pessoas aí que não adianta ficar pulando de galho em galho. Vem para consultoria, Pampulha Consultoria, que é o lugar certo, não é mesmo? Não adianta você ficar procurando muitas pesquisas, né? Eu acho que você tem que... Realmente, as pesquisas, elas têm que ser feitas de uma forma correta, mas eu vejo que o mercado olha muito o valor, né? O preço. Antes de fechar com qualquer empresa, independente com qual, olhe as informações,
para você não cair num golpe. Eu falo isso para todos os clientes que chegam no meu atendimento. Pesquisa para você ter confiança, porque você tem que ter confiança porque é o seu bem. É seu maior bem que está na mão de umas outras pessoas. Então, você tem que ter certeza de quem que você está contratando. São ótimos profissionais, são especializados na área que vai fazer o melhor para o seu caso. É isso aí. Show de bola. Luizão, obrigado. Espero você aqui em mais ocasiões. Jaqueline, obrigado. Jaqueline de jaqueta, né? Gostou? Espero vocês aqui em outras ocasiões e traga mais conteúdos. Eu vou estar colocando nas minhas redes sociais, inclusive, essas ações, essas benfeitorias que eu acho que o povo precisa ver. Vamos voltar a tratar cada caso com mais especificidade. Isso. Vamos voltar. Perfeito. Falar só de busca e apreensão, falar de revisão. Isso. Pra gente estender isso tudo. Tranquilo. Sucesso pra vocês, viu? Mais uma vez, obrigado. Obrigado. Ó, quero agradecer também a você que se manteve conosco aqui na audiência até agora. Muito obrigado por estar conosco sempre aqui, acompanhando as nossas edições do podcast De Frente Comigo. Agora, se você está aqui ainda de paraquedas e ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, dê o joinha, coloque as notificações, aquele sininho bonitinho lá, porque você vai receber todos os contatos. Tudo que eu fizer aqui chega para o celular, meu filho. Então, participe conosco, se interaja, que é isso que eu preciso da sua audiência, do nosso vínculo e da participação geral. No mais, se lembre sempre, onde Deus passa, nada embaraça. Até a próxima.